O som dos passos ecoava pelo mármore polido, cada pisada uma nota solitária na sinfonia do vazio que preenchia a mansão. Richard Hartwell ajustou o nó da gravata de seda italiana, um gesto automático que repetia há 15 anos, desde que descobriu que o sucesso vinha acompanhado de um silêncio ensurdecedor. Aos 52 anos, ele havia conquistado tudo que um homem poderia desejar. Uma fortuna estimada em bilhões, empresas espalhadas por 3 continentes, uma casa que mais parecia um museu de arte contemporânea. Mas quando o último funcionário se despedia e as luzes da cidade começavam a piscar através das janelas de vidro temperado, Richard se via diante da mesma realidade cruel. Estava completamente sozinho. O jantar seria servido às 8, como sempre. A mesa de mogno se estendia-se majestosa sob o lustre de cristal austríaco, com 2 lugares postos com a precisão de um ritual. Pratos de porcelana francesa, taças de cristal que refletiam a luz das velas como pequenos sóis, talheres de prata que pesavam na mão como promessas nunca cumpridas. A cadeira à sua direita permanecia vazia há tanto tempo que Richard às vezes esquecia por que a mandava pôr. Talvez fosse esperança, talvez fosse apenas teimosia, a recusa de aceitar que havia construído um império sobre fundações de solidão. Margaret, a governanta, serviu o primeiro prato com a discrição de sempre. Salmão defumado com alcaparras, acompanhado de um vinho branco que custava mais que o salário mensal de maioria das pessoas. Richard comeu mecanicamente, o sabor se perdendo entre os pensamentos que insistiam em voltar ao passado, a lugares e pessoas que preferia não lembrar. Mais alguma coisa, Sr. Hartwell? Perguntou Margaret, já sabendo a resposta. Não, obrigado. Pode se retirar. O silêncio voltou a preencher o espaço. Richard terminou o jantar sozinho, como sempre, observando a cadeira vazia como se ela pudesse, por milagre, se ocupar. Mas milagres eram luxos que o dinheiro não comprava, e ele havia aprendido essa lição da forma mais dolorosa possível. Por volta das 11 da noite, algo diferente aconteceu. Uma inquietação estranha tomou conta dele, como se as paredes da mansão estivessem se fechando, como se o ar-condicionado não conseguisse dissipar o peso do vazio. Richard pegou as chaves do Bentley, ignorando o motorista que dormia no anexo dos funcionários. As ruas de Nova York respiravam vida noturna, luzes de neon refletindo no asfalto molhado pela chuva fina que começara a cair. Richard dirigiu sem destino, apenas seguindo o impulso de escapar da própria casa, da própria vida. Passou por bares lotados onde pessoas riam alto demais, por restaurantes onde casais compartilhavam intimidades, por esquinas onde grupos de amigos planejavam o fim de semana. Foi quando parou num semáforo que a viu. Ela estava encostada num poste, em frente a um restaurante francês que havia fechado as portas há 2 horas. Roupas surradas, cabelos desalinhados pela chuva, mas havia algo na sua postura, uma dignidade silenciosa que contrastava com a vulnerabilidade da sua situação. Quando seus olhos se encontraram através do para-brisa, Richard sentiu algo que não experimentava há anos. Um reconhecimento inexplicável, como se estivesse olhando para um espelho distorcido do próprio passado. O semáforo abriu, mas ele não se moveu. Carros buzinaram atrás dele, motoristas gritaram palavrões pela janela, mas Richard permaneceu imóvel, hipnotizado por aquela figura solitária sob a chuva. Então fez algo que jamais havia feito em sua vida adulta. Algo impensável para um homem de sua posição. Abriu a janela do carro e, com a voz embargada por uma emoção que não conseguia nomear, disse: "Desculpe, você gostaria de jantar?" A mulher o olhou com surpresa, depois com desconfiança. Era uma reação natural. Homens ricos não paravam para oferecer jantar a moradoras de rua no meio da madrugada. Mas havia algo em seus olhos, uma fadiga que ia além do cansaço físico, que fez Richard insistir. "Não é o que você está pensando", disse ele, desligando o motor. Eu janto sozinho há muito tempo. Seria uma gentileza sua." A chuva intensificou e ela se encolheu mais contra o poste.
Richard saiu do carro, sentindo a água fria molhar o terno de $3.000 e estendeu a mão. Meu nome é Richard. Moro a alguns quarteirões daqui. Há uma cadeira vazia na minha mesa há muito tempo. Ela hesitou, estudando seu rosto como se procurasse sinais de engano ou perigo. Então, com uma voz rouca, mas surpreendentemente refinada, respondeu: Helena. E aceitou sua mão. O contraste era brutal e poético ao mesmo tempo. Helena, com suas roupas rasgadas e tênis furados, caminhava pelo hall de entrada de mármore como se estivesse atravessando um sonho. Suas pegadas molhadas deixavam rastros no chão polido, cada marca uma lembrança de que dois mundos distintos haviam colidido naquela madrugada improvável. Richard observava-a discretamente, enquanto Margaret, acordada às pressas, preparava a mesa novamente. A governanta não fez perguntas. 15 anos de serviço lhe haviam ensinado que o patrão era cheio de peculiaridades, mas esta superava todas as anteriores. Ainda assim, ela tratou Helena com a mesma cortesia profissional que dispensava aos convidados mais ilustres. Gostaria de se limpar um pouco, ofereceu Richard apontando para o lavabo. Helena assentiu em silêncio, desaparecendo por alguns minutos. Quando retornou, havia lavado o rosto e tentado arrumar os cabelos. Sem a sujeira da rua, seus traços se revelaram mais claramente. Uma mulher de 40 e poucos anos, com rugas primaturas ao redor dos olhos verdes, mas com uma beleza que resistia às intempéries de uma vida difícil. Havia algo familiar em seu rosto. Algo que fazia Richard franzir a testa, como quando se tenta lembrar de uma música esquecida. A mesa estava posta novamente. Margaret havia preparado uma refeição simples, mas elegante. Sopa de abóbora com gengibre, pão francês ainda morno, queijos finos e uma garrafa de vinho tinto reserva. Helena sentou-se na cadeira que estivera vazia por tanto tempo e Richard sentiu um arrepio inexplicável, como se uma peça fundamental de um quebra-cabeças finalmente encontrasse seu lugar. O jantar começou em silêncio absoluto. Richard serviu a sopa, o som da concha batendo na porcelana ecoando pelo salão. Helena pegou a colher com uma delicadeza que o surpreendeu. Não havia pressa, não havia ansiedade de alguém que não sabe quando será a próxima refeição. Havia, sim, uma familiaridade estranha com aqueles utensílios, como se suas mãos guardassem a memória de outros jantares, outros tempos. Ela levou a primeira colherada aos lábios e fechou os olhos, saboreando não apenas o alimento, mas o momento. Richard observou fascinado aquela expressão de paz que se instalou em seu rosto. Uma expressão que ele próprio não experimentava há décadas. "Está bom?" perguntou ele, quebrando o silêncio. Helena abriu os olhos e sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Richard via em anos, inclusive os próprios. "Está perfeito", respondeu ela, e sua voz carregava um peso que ia além da gratidão pela comida. Eles voltaram ao silêncio, mas já não era o silêncio vazio que Richard conhecia. Era um silêncio povoado de possibilidades, de perguntas não formuladas, de reconhecimentos que dançavam na periferia da consciência. Helena comeu com uma educação que destoava de sua aparência. Partia o pão com as mãos, mas de forma delicada. Segurava a taça de vinho como quem conhecia a etiqueta, mas não ostentação. Quando terminou a sopa, limpou os lábios com o guardanapo e aguardou, pacientemente, que Richard também terminasse. "Há quanto tempo você está na rua?" perguntou ele, servindo o prato principal. "Tempo suficiente", respondeu ela, cortando um pedaço de queijo. "E você? Há quanto tempo janta sozinho?" A pergunta pegou Richard desprevenido. Ele parou com o garfo no ar, processando a inversão de papéis. Normalmente era ele quem fazia as perguntas. Era ele quem controlava as conversas. "Tempo demais", admitiu. Helena assentiu, como se entendesse perfeitamente. Eles continuaram comendo, trocando olhares ocasionais. Cada um perdido em pensamentos que pareciam se espelhar no outro. Quando Margaret trouxe a sobremesa, um pudim de leite com calda de frutas vermelhas, Helena sorriu novamente, mas desta vez havia algo melancólico em sua expressão. "Eu costumava fazer pudim",
disse ela, quase sussurrando. Há muito tempo. Para quem? Para alguém que eu amava. Ela degustou uma colherada e suspirou. Alguém que eu perdi. Richard sentiu um aperto no peito. Havia algo na forma como ela pronunciou essas palavras que ecoava em seu próprio vazio, em suas próprias perdas não nomeadas. Quando terminaram de comer, Helena se levantou e fez uma pequena reverência, um gesto tão inesperado quanto elegante. Obrigada pelo jantar mais civilizado que tive em muito tempo. Você não precisa ir, disse Richard, levantando-se também. Há quartos aqui, você pode... Não, ela interrompeu gentilmente. Mas posso pedir uma coisa? Qualquer coisa. Posso dormir no jardim? Só esta noite? Há muito tempo que não durmo em um lugar bonito. Richard quis insistir. Quis oferecer o quarto de hóspedes com suas roupas de linho egípcio, mas algo na forma como ela pediu, com uma dignidade que não aceitaria caridade, o fez concordar. Ele a acompanhou até o jardim, onde ela se acomodou sobre uma grande árvore, usando o próprio casaco como cobertor. A chuva havia parado, e as estrelas começavam a aparecer entre as nuvens. Boa noite, Richard, disse ela, fechando os olhos. Boa noite. Ele voltou para casa, mas não conseguiu dormir. Ficou na janela de seu quarto observando a figura adormecida sobre a árvore, tentando entender por que a presença daquela estranha havia preenchido um vazio que ele nem sabia que existia. Richard passou a noite em claro, caminhando pela mansão como um fantasma em sua própria casa. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Helena iluminado pela luz das velas, via suas mãos delicadas manuseando os talheres com uma familiaridade perturbadora. Havia algo nela que mexia com camadas profundas de sua memória, como se ela fosse uma chave para portas que ele havia trancado há décadas. Por volta das 3 da madrugada, ele se encontrou no escritório, diante de armários que não abria há anos. Suas mãos tremiam ligeiramente quando puxou a primeira gaveta, revelando caixas empoeiradas, cheias de fotografias, cartas e documentos de uma época que preferia esquecer. A primeira caixa continha registros do orfanato St. Michael, onde havia crescido dos 8 aos 18 anos, fotografias desbotadas de crianças em uniformes cinzentos, sorrisos forçados para a câmera da instituição. Richard examinou cada imagem, procurando o quê? Não sabia ao certo. Foi quando encontrou uma foto específica que seu coração parou por um momento. Ele, aos 12 anos, magro demais para a idade, com os olhos sérios de quem havia perdido a inocência cedo demais. Ao seu lado, uma menina de cabelos castanhos e olhos verdes, sorrindo com uma alegria genuína que iluminava toda a imagem. No verso da foto, uma inscrição em letra infantil. Richard e Helena, melhores amigos para sempre. As mãos de Richard tremeram quando ele segurou a fotografia contra a luz. Helena, a menina que lia para ele quando as palavras ainda eram símbolos incompreensíveis. A menina que dividia com ele o pão roubado da cozinha, que o consolava quando os pesadelos o acordavam gritando, que inventava histórias para fazer os dias cinzentos parecerem menos sombrios. Helena, que havia desaparecido de sua vida quando foi adotada por uma família aos 14 anos. Helena, que ele havia prometido procurar quando saísse do orfanato, mas que a vida e a ambição de enriquecer rapidamente o haviam feito esquecer. Mais fotografias, os dois lendo juntos na biblioteca improvisada do orfanato, ela pacientemente apontando cada palavra enquanto ele gaguejava as sílabas, ela ensinando-o a amarrar os cadarços, a segurar os talheres corretamente, a não ter medo do escuro. Richard afundou na poltrona de couro, segurando as fotografias como relíquias sagradas. A culpa se abateu sobre ele como uma avalanche. Havia se tornado um dos homens mais ricos do mundo, mas havia esquecido a única pessoa que o amara sem querer nada em troca, que o havia visto não como um órfão problemático, mas como alguém digno de cuidado. Abriu a segunda caixa, encontrando cartas que Helena havia escrito para ele nos primeiros anos após a adoção. Cartas que ele nunca havia recebido
interceptadas pela administração do orfanato e arquivadas com a burocracia fria da instituição. Querido Richard, espero que você esteja bem. A nova família é legal, mas eu ainda penso em você todos os dias. Você está aprendendo a ler melhor? Lembra das histórias que eu contava? Quando você sair daí, vamos nos encontrar e eu vou cozinhar pudim para você como prometemos. Havia uma dúzia de cartas similares, cada uma datada e nunca entregue. A última era de 3 anos depois, quando Helena já tinha 17 anos. Richard, não sei se você vai receber esta carta, mas preciso tentar mais uma vez. As coisas ficaram difíceis aqui. A família não é o que parecia. Talvez eu tenha que ir embora, mas quero que você saiba que nunca esqueci de você. Você é a única família real que já tive. Se um dia nos encontrarmos novamente, quero que você saiba que todo o amor que aprendi a dar veio de você. Richard chorou. Pela primeira vez em décadas, lágrimas rolaram por seu rosto, molhando as cartas amareladas pelo tempo. Ele havia construído um império, mas havia abandonado a única pessoa que realmente importava. Abriu a segunda caixa, encontrando um livreto, um diário pessoal com a letra infantil de Helena. Página a página, Richard leu seus registros diários no orfanato, sua história e sua éprê. Ela havia descrito sua vida com um início difícil e os abusos que sofrera. Revelou como tinha fugido da vida e parado na solidão das praças da cidade. Quando o sol começou a nascer, ele se levantou e caminhou até a janela. Helena ainda dormia sob a árvore, mas agora ele via não uma estranha que a havia ajudado por impulso, mas a menina que havia sido sua âncora em um mundo de abandono e solidão. Ela havia crescido, havia envelhecido, havia sofrido, isso era óbvio, mas era ela, a menina dos olhos verdes que ensinara a um órfão assustado que ele merecia ser amado. Richard desceu ao jardim com passos silenciosos. O orvalho da manhã cobria a grama como pequenos diamantes, e Helena dormia profundamente com a mesma expressão serena que ele lembrava de quando eram crianças. Ela abriu os olhos quando ele se aproximou e por um momento ficaram apenas se olhando. Havia algo no olhar dela, um reconhecimento, uma certeza tranquila. "Dormiu bem?" perguntou ele, a voz embargada pela emoção. Helena se sentou lentamente, estendendo os braços em um alongamento matinal. Sorriu para ele com a mesma doçura de quando eram crianças. "Sonhei com um pudim", disse ela, e depois, observando a expressão transformada no rosto dele, acrescentou suavemente: "Você não me reconhece mesmo, não há?" As palavras de Helena ecoaram no ar matinal como uma confissão há muito esperada. Richard sentiu as pernas falharem e se sentou na grama molhada pelo orvalho, não se importando com o terno caro que estava arruinando. Seus olhos se encheram de lágrimas que haviam se acumulado por 30 anos de esquecimento forçado. "Helena!", sussurrou ele, e o nome saiu de seus lábios como uma oração. "Meu Deus, Helena! Como eu pude?" Ela se aproximou dele, ainda com a mesma delicadeza de quando eram crianças, e tocou seu rosto com as mãos calejadas pela vida difícil. "Você estava sobrevivendo", disse ela gentilmente. "Nós dois estávamos." Richard segurou as mãos dela, sentindo a textura áspera que contava histórias de anos de dificuldades. "Eu procurei por você", mentiu ele e depois se corrigiu. "Não, isso não é verdade. Eu deveria ter procurado. Prometi que ia procurar." Helena sorriu com uma compreensão que ele não merecia. "Você estava construindo uma vida. Eu entendo." "Não, você não entende." Richard se levantou abruptamente, começando a andar em círculos, as palavras saindo em torrente. "Eu me tornei tudo que nunca quisemos ser quando éramos crianças. Lembra como odiávamos os administradores ricos que nos visitavam e nos tratavam como objetos de caridade? Eu me tornei um deles. Pior que eles." Helena permaneceu sentada na grama, observando-o com a paciência que ele lembrava tão bem. "Conte-me sobre sua vida", disse ela gentilmente. "O que aconteceu depois que saí?" Richard parou de andar e se sentou novamente ao lado dela. Eu endureci. Quando você foi embora, algo morreu em mim. Parei de confiar, parei de sentir.
Saí do orfanato aos 18 anos e decidi que nunca mais seria pobre, nunca mais seria vulnerável. Trabalhei 16 horas por dia, estudei, investi, construí empresas e funcionou. Fiquei rico, muito rico. E sozinho, acrescentou Helena suavemente. E sozinho, ele confirmou. Completamente sozinho. Porque em algum lugar do caminho esqueci que havia uma menina que me ensinara que eu merecia ser amado. Esqueci da única pessoa que já me amou de verdade. Helena suspirou profundamente. Agora é minha vez de contar. Ela deitou na grama, olhando para o céu que começava a clarear. A família que me adotou, no início, parecia um sonho. Casa grande, quarto próprio, roupas bonitas. Mas o pai, ele tinha outros interesses em meninas adolescentes. Richard sentiu uma raiva surda crescer no seu peito. Helena, ela deu uma pequena pausa. Aguentei até os 17 anos. Então fugi. Vivi na rua, trabalhei onde podia, me casei com um homem que pensei que me amava, mas que era violento. Tive uma filha. Sua voz se quebrou um pouco. Ela morreu aos 5 anos, leucemia. Depois disso, eu desisti de lutar. As lágrimas rolavam livremente pelo rosto de Richard. Ele segurou a mão de Helena, entrelaçando os dedos como faziam quando eram crianças e tinham medo. Mas eu nunca esqueci de você, continuou ela. Nunca esqueci do menino que me protegia dos maiores, que dividia comigo o último pedaço de pão, que me consolava quando eu chorava por não ter família. Você foi minha primeira família, Richard, a única família real que tive. Por que você não disse quem era ontem à noite? Perguntou ele. Helena se virou para encará-lo. Porque você precisava me escolher primeiro. Precisava escolher ser gentil com uma estranha. Escolher quebrar sua rotina, escolher se importar. Se eu tivesse dito quem eu era, você teria me ajudado por culpa ou por pena, mas você me ajudou por bondade. Pela primeira vez em 30 anos, eu vi um menino que eu amava. Richard chorou mais forte, anos de emoções reprimidas finalmente encontrando saída. Eu sinto muito, Helena. Sinto muito por ter esquecido, por não ter procurado, por ter deixado você sofrer sozinha enquanto eu... Pare! Ela o interrompeu, sentando-se, e o abraçou. Pare de se punir. Não é culpa sua que eu tenha sofrido, e não é culpa minha que você tenha ficado sozinho. Éramos crianças quebradas, tentando sobreviver em um mundo que não nos queria. Eles ficaram abraçados enquanto o sol nascia completamente, iluminando o jardim com tons dourados. Pela primeira vez em décadas, o bilionário solitário não estava mais sozinho. E pela primeira vez em muito tempo, Helena não estava mais perdida. O que fazemos agora? Perguntou ele. Helena se afastou um pouco para olhá-lo nos olhos. Agora nós curamos, juntos, e talvez tentemos salvar outras crianças como nós fomos. Richard assentiu, com uma determinação nova crescendo no seu peito. Sim, vamos fazer isso. Pela primeira vez em 30 anos, o bilionário solitário não estava mais sozinho. E pela primeira vez em muito tempo, Helena não estava mais perdida. 6 meses depois, o grande salão de jantar da mansão de Richard Hartwell estava irreconhecível. Onde antes havia apenas 2 cadeiras e um silêncio opressivo, agora 15 jovens de idades variadas conversavam animadamente ao redor da mesa estendida. Suas vozes se misturavam num coro de vida que fazia as paredes de mármore ecoarem com uma música que Richard jamais pensou que ouviria em sua casa. Helena estava sentada à sua direita, não como uma convidada, mas como uma anfitriã, coordenando as conversas, mediando pequenos conflitos, distribuindo segundas porções com o mesmo cuidado que demonstrava quando dividia pão escondido no orfanato décadas atrás. Marcos, você terminou a redação para o exame? Perguntou ela a um garoto de 16 anos que estava na ponta da mesa. Terminei sim. Você pode dar uma olhada depois? Respondeu ele com um sorriso que Richard reconhecia, o mesmo sorriso hesitante de quem está aprendendo a confiar novamente. O Projeto Lena, nome que Helena havia escolhido usando o apelido que Richard a chamava na infância, havia crescido muito além do que ambos imaginavam.
Começaram como um programa de acolhimento temporário para jovens em situação de rua, mas, rapidamente, se transformava em algo maior, uma família escolhida para aqueles que, como eles um dia, não tinham ninguém. Sr. Richard, chamou Sofia, uma menina de 14 anos que havia chegado ao projeto 2 meses antes. É verdade que você também morou em orfanato? Richard sorriu, pousando o garfo. Nos primeiros meses, essa pergunta o deixaria desconfortável. Agora, ele a recebia como uma oportunidade de conexão. É verdade, sim. Helena e eu crescemos juntos no orfanato St. Michael. Ela que me ensinou a ler, na verdade. E ele que me ensinou a não ter medo de sonhar grande, acrescentou Helena, piscando para Richard. Os jovens riram. Alguns contaram suas próprias histórias, outros fizeram perguntas sobre o futuro. Era a conversa natural de uma família não convencional, mas genuína. Após o jantar, enquanto os jovens se dispersavam para suas atividades noturnas, alguns para estudar, outros para assistir filmes na sala de jogos que Richard havia transformado em espaço de lazer, Helena e Richard ficaram sozinhos na mesa. Você se arrependeu? Perguntou ela como fazia pelo menos uma vez por semana. De quê? De ter aberto sua casa, sua vida. De ter aberto mão da solidão que você construiu tão cuidadosamente. Richard olhou ao redor do salão onde crianças haviam rido, onde jovens haviam dividido sonhos e medos, onde ele próprio havia redescoberto o que significava se importar por alguém, além de si mesmo. Nunca, respondeu ele. Minha única regra é que eu me arrependo de ter levado tanto tempo para fazer isso. Helena sorriu e segurou sua mão, um gesto que havia se tornado natural entre eles, uma âncora que os conectava ao passado e ao presente simultaneamente. Tem uma coisa que eu ainda não te perguntei. O quê? Por que você recusou se mudar para cá? Por que insistiu em morar no apartamento que compramos perto do centro? Helena riu, balançando a cabeça. Porque nós dois precisávamos nos amar novamente antes de aprendermos a viver juntos. E porque estas crianças precisam ver que é possível construir independência, não apenas dependência. Richard assentiu, compreendendo. Helena havia aceitado sua ajuda para criar o projeto, mas mantivera sua autonomia. Trabalhavam juntos todos os dias, jantavam juntos várias vezes por semana, mas cada um havia reconstruído sua própria vida antes de tentar reconstruir a vida compartilhada. E agora? Perguntou ele, 6 meses depois. Você acha que aprendemos? Helena se levantou e foi até a janela, observando o jardim onde havia dormido naquela primeira noite. Acho que estamos aprendendo. Não é sobre voltar a ser as crianças que éramos, Richard. É sobre usar o que sofremos para curar o que ainda dói. Ele se aproximou dela, ficando ao seu lado na janela. Eu te amo, Helena. Não como o menino que te amava no orfanato, mas como o homem que você me ajudou a me tornar. Eu também te amo, e amo quem nós nos tornamos juntos. Do lado de fora, Marcos e Sofia brincavam com outros jovens no jardim iluminado. Suas risadas chegavam até a janela como pequenos milagres, pequenas vitórias contra um mundo que tentava quebrá-los. Richard pensou na cadeira vazia que o assombrava por tantos anos. Agora, ela não estava apenas ocupada, estava multiplicada em 15 cadeiras, 15 jovens, 15 oportunidades de fazer diferente. Algumas memórias não morrem, elas só esperam o silêncio certo para voltar. Richard a abraçou, observando o jardim onde uma nova família havia florescido. Uma família construída não sobre sangue ou adoção, mas sobre a escolha deliberada de se importar, de cuidar, de amar. O bilionário solitário havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em cofres ou investimentos, mas na mesa cheia de vozes, na casa cheia de vida, no coração cheio de propósito. E Helena, a menina que ensinou um órfão assustado que ele merecia ser amado, agora ensinava outros órfãos a mesma lição preciosa, de que família é algo que se escolhe, que se constrói, que se cura. Juntos, eles haviam transformado o eco de suas feridas no coro de uma nova esperança.